Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata, voltado para aqueles que estão se preparando para provas e exames. Uma alegria imensa, uma satisfação ter você conosco em mais um programa. E, obviamente, aquela nossa saudação especial para todos que nos acompanham pelas diversas plataformas da Igreja Cristã Maranata, pelo YouTube, pela televisão, pela Sky. Uma alegria imensa ter você nos ajudando a fazer esse programa, tudo bem? E eu preciso da sua ajuda. Nós vamos começar esse programa, mas chegou para a gente uma informação que muitos irmãos ainda não conhecem o programa Foco nos Concursos. Você sabia disso? Que ainda há muitos jovens, adolescentes, pais, que às vezes têm o interesse no tema de concurso público, mas ainda não conhecem o nosso programa. E a gente já está aqui com dezenas de programas gravados, com diversos temas relacionados com o concurso público, o que pode ser muito importante para muitos irmãos. Então, eu vou pedir a sua ajuda. Além de deixar aí uma curtida no vídeo, um comentário, especialmente para quem assiste no YouTube, vamos pegar o link da transmissão e compartilhar com um irmão, com alguma pessoa que você conhece, até mesmo uma pessoa que não é da igreja, mas também que está se preparando para concurso público. Tenho certeza que o nosso programa pode ajudar. Então, conto com a sua ajuda e vamos aí tornar o nosso programa ainda mais conhecido, tudo bem? E no programa de hoje, nós vamos falar sobre 5 características daqueles que têm sido aprovados em provas e em concursos públicos. Você conhece alguém que recentemente foi aprovado em um concurso público? E eu quero saber, você está estudando já para algum concurso público? Já passou pela experiência de ter sido reprovado em alguma prova? Um dia eu vou fazer um programa só para falar sobre isso, porque eu fui aprovado em alguns concursos públicos, sou servidor hoje, mas também passei por diversas reprovações, tá bom? Mas eu separei aqui, conversando com concurseiros que foram aprovados em concursos de ponta, e separei aqui 5 características que eram comuns a esses candidatos que foram aprovados. E o objetivo é que você conheça essas características e que possa trazer aí para a sua rotina de estudos. Até para saber se algum conteúdo aqui, alguma característica que você não está adotando, você está indo no sentido contrário, isso pode estar atrapalhando o seu projeto de aprovação, tudo bem? O que você acha? Antes da gente começar já a citar algumas características, o que você acha que é necessário que tenha aí um concurseiro, uma característica para que ele possa ser aprovado em um exame, aprovado em algum concurso público? Já pode deixar o seu comentário até mesmo antes de começar o programa, tudo bem? Então vamos lá. A primeira característica que a gente separou, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, é o seguinte: ter objetivos claros e definidos. Por incrível que pareça, muitas pessoas não são aprovadas em provas, em concursos públicos, porque simplesmente ela não tem um objetivo claro. Tem um dia que ela está interessada em um concurso da área de tribunal, depois ela está de olho em um concurso da área policial, aí sai um concurso na prefeitura, aí, será que eu posso fazer também? Está aí tentando para todos os lados. Isso é um grande problema, isso é um erro muito grave de quem estuda para concurso público. E, de maneira contrária, é comum a gente ver naqueles que estudam para concurso público e foram aprovados, que eles têm objetivos claros e definidos. Eles devem escolher ali, um cargo e uma área, tá? Nós já falamos sobre isso aqui em programas anteriores. É muito importante que você conheça as principais áreas de concurso público no Brasil e que você possa definir aquela que você tenha maior aptidão. Se você entrar agora em um site especializado de concursos, provavelmente você verá várias oportunidades abertas, tudo bem? A questão é, você não pode ficar em cada momento pensando em um tipo de concursos diferente. Escolha uma área. Olha, eu quero ser auditor fiscal, eu quero ser policial militar, eu quero ser policial civil, eu quero ser da área de tribunais, analista judiciário. Ok, escolha uma área,
defina e comece a estudar até mesmo antes de sair o edital, tá ok? Para que você possa, quando a prova efetivamente for ocorrer, você está em um nível alto, tudo bem? Então, ó, é muito importante selecionar um cargo que se alinhe com as suas aptidões e interesses, né? Não é apenas olhar, às vezes, a remuneração, que muitas vezes as pessoas erram por isso também. Não tem aptidão com o cargo e acabam escolhendo por outros motivos. Foco no edital. Isso aqui é muito importante, né? O edital vai te dar o direcionamento dos estudos com base naquele conteúdo programático. Você já leu, pegou um edital de concurso público e leu do começo ao final? Você acredita que há muitos concurseiros e, obviamente, não têm sido aprovados, que eles não se dão o trabalho nem de ler o edital? O edital ali representa a lei daquele concurso, são as regras do jogo. Muita gente, as pessoas só querem, às vezes, algumas informações mais importantes, mas é fundamental que você conheça o edital do seu concurso. Se você quiser, por exemplo, estudar para o concurso da Polícia Federal, o que é imprescindível de fazer? Pegar o último edital e estudar, ver tudo o que é exigido, as graduações que são autorizadas e, especialmente, o conteúdo programático. Porque, por meio do conteúdo programático, você vai saber aquilo que você precisa estudar e aquilo que você não precisa estudar. Então, um concurseiro que tem sido aprovado, ele conhece o edital do seu concurso, ele estuda focado no edital, ok? E ele tem também, com essa característica de objetivos claros e definidos, metas de curto e longo prazo, tá bom? Ele tem ali objetivos que são mensuráveis, que ele consegue medir até para se manter motivado. Então ele fala o seguinte, ó, eu vou estudar pelo menos 3 a 4 horas por dia. Ah, eu vou resolver pelo menos 50 questões todos os dias, de acordo aí com a disponibilidade de tempo que a pessoa tem. Eu vou estudar, eu tenho um plano de estudos, no qual ali eu estudo 3, 4 matérias por dia. Ah, no final de semana eu às vezes tenho um tempo a mais, eu vou utilizar para resolver questões, para fazer simulados, ok? Percebam que isso é fundamental, porque se você não tem aí metas de curto, de longo prazo, você vai começar a sua sessão de estudos e vai pensar assim: olha, o que que eu vou estudar hoje? Ah, vou estudar português? Não, hoje eu não estou bem para estudar português. Vou estudar raciocínio lógico. Não sabe o que vai estudar, qual o material que ele vai estudar, e nisso você vai só perdendo tempo. Então, é fundamental e é uma característica dos aprovados em concurso que eles têm metas de curto e de longo prazo. Tudo bem? Então, ó, primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês: objetivos claros e definidos. E também, ó, uma autoavaliação constante, tá? A gente precisa saber se estamos evoluindo nos estudos. Olha, eu comecei a estudar, não tinha noção alguma de direito constitucional. Ah, agora eu já estou ali evoluindo alguns temas, já conheço uma parte da Constituição, direitos e garantias fundamentais, é um tema sempre estudado pelos concurseiros. Ah, eu estou fazendo simulados frequentemente, eu estou resolvendo questões. Olha, o meu índice de solução de questões está em determinado percentual, então tenho que melhorar. Isso é fundamental para que a gente possa aí ter os nossos objetivos claros e definidos e caminhar cada dia a uma aprovação. Tudo bem? Você concorda comigo? Desses pontos que a gente trouxe aqui, de ter objetivos claros e definidos, é fundamental para ser aprovado no concurso público? Escreva para a gente e manda aí a sua mensagem, que com certeza a gente vai ler, vai responder e vai nos ajudar a preparar os novos programas, ok? Segunda característica, olha só, disciplina e consistência nos estudos. Olha só, eu não conheço, ao longo de todos esses anos aí de estudos e preparação para os exames e acompanhando às vezes outras pessoas, algum concurseiro que não foi aprovado sem ser disciplinado e sem ter consistência nos estudos, tá? Disciplina está relacionada a fazer aquilo que deve ser feito e não quando eu quero fazer. É fundamental essa característica, ser disciplinado nos estudos, tá bom? Agora, é fundamental também que haja consistência.
Nós já falamos isso, que adquirir consistência, tornar o estudo um hábito é fundamental. Quando você decide, dar os primeiros passos nos estudos para concursos, às vezes você está empolgado, empolgado: "Ah, eu vou adquirir um material de estudos, vou estudar aí 5, 6 horas por dia", mas às vezes não dura nem um mês essa empolgação inicial. Mas é fundamental ter o quê? Consistência. Consistência quer dizer o quê? Ó, determinado dia eu vou estudar 4 horas, tá ok. No outro eu consegui estudar 3 horas. Ah, no outro dia eu tive um problema, eu estudei apenas 2 horas, ok. Agora vem um feriado, vem um final de semana, eu tenho uma carga horária maior, então eu vou lá e consegui estudar, por exemplo, 6 horas no dia. Então, isso é consistência, tá bom? Eu estudo todos os dias na quantidade de tempo que eu tenho disponível, não dá picos de estudo apenas, tudo bem? É fundamental que a gente tenha essa consistência, porque nós já até falamos que às vezes a jornada de estudo ela vai durar muito tempo, até você conseguir ser efetivamente aprovado, tá ok? Então vamos lá, ó. Como que a gente tem disciplina e consistência nos estudos? Primeiro, tendo uma rotina, criando um cronograma que inclua ali todas as disciplinas que você precisa estudar. Não adianta você começar uma sessão de estudos sem saber o que vai estudar, tá? A última tarefa de estudos é você preparar a sessão de estudos do dia seguinte, tá? Guarda essa dica aí. Então, eu sentar para estudar, já sei, ó, meu material de estudos é esse, eu vou assistir uma videoaula, eu vou ler uma apostila digital, eu vou ler um livro, o capítulo que eu vou estudar é esse, o tema que eu vou estudar é esse, as questões que eu vou resolver já estão separadas, né. Tendo tudo isso já, preparado, separado antecipadamente, você vai ter uma rotina e vai conseguir aí também ser mais disciplinado e tendo consistência também nos estudos, ok? Ter um ambiente adequado, tá? Um espaço livre de distrações para maximizar a sua concentração. Uma dica, para quem não usa, né, às vezes algumas pessoas assistem aulas pelo celular, mas, né, se você não usa, deixa o celular longe, tá? Deixa o celular no outro quarto, em modo avião, se você puder, né? Deixa ele separado, mas tenha um bom ambiente de estudos. Um ambiente silencioso, que você tenha ali uma cadeira minimamente confortável para você passar algumas horas ali sentado estudando, tudo bem? Às vezes pode ser necessário até sair de casa. Sair de casa, porque olha, ali tem muita gente que está circulando, eu não consigo ter uma concentração. Então, olha, procura uma biblioteca, às vezes, na sua cidade, na sua região, uma faculdade, que às vezes tem espaços ali destinados apenas ao estudo, onde você vai ter um ambiente mais silencioso. Alguns locais, até oferecem o serviço de locais de estudo pago, né, você precisa ali alugar um espaço, quem tem condições pode fazer isso, né. Mas eu quero falar o seguinte, é um ambiente adequado, no qual você vai poder ali, ter uma concentração, deixar o seu material de estudo sempre ali, bem perto de você, tudo bem? Comprometimento com o plano, cumprimento rigoroso do cronograma estabelecido. Olha só, ser comprometido é diferente de ser interessado, tá? Quando você tem comprometimento com qualquer coisa, né, aquilo ali se torna uma prioridade para você. Você não faz apenas a ação de estudar quando você quer, quando você está bem, tá certo? "Ah, eu não tenho nada melhor para fazer, aí eu vou estudar". Não, isso não é comprometimento. Aquilo ali se torna uma prioridade para você. E para ser aprovado em concurso, precisa ser comprometido com esse plano de estudos, precisa fazer o seu melhor para poder estudar. Ah, teve um dia que eu falhei nos estudos, teve um dia que aconteceu uma emergência. Tudo bem, isso é uma exceção, não é uma regra. Tudo bem? Então, comprometimento com o plano e adaptação e flexibilidade. A gente vai até conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, porque imprevistos ocorrem, né? Mudanças no planejamento podem ocorrer e a gente tem que saber se adaptar. Tá ok? Então, segundo ponto, disciplina e consistência nos estudos. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é a resiliência, né?
Nos últimos anos, essa palavra aí tem ganhado, né, espaço nas redes sociais, nos programas, né, muita gente falando sobre resiliência, tá certo? E até existem várias abordagens, definições diferentes sobre essa característica. Mas sim, para ser aprovado em concurso público, você precisa de resiliência, que é nada mais a capacidade de se adaptar a mudanças, às vezes, na rotina, mudanças, né, no cenário de maneira geral. Isso ocorre com muita frequência no mundo dos concursos. Por quê? Já adiantando algumas características aqui, ó. Às vezes você está estudando já há anos para um edital. Olha, eu comecei a estudar para o concurso da Receita Federal. O último edital foi há 5 anos, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Peguei o último edital, estudei as matérias que foram previstas ali com as devidas atualizações. Mas quando o edital é publicado, é muito comum que tenha novidades. Uma matéria sai, outra matéria entra, às vezes uma matéria nova que ninguém conhece. Isso é muito comum de acontecer em concurso. Aí vem, bate até um pouquinho daquele desespero no concurseiro, tá? Aqui entra também a resiliência, que é a capacidade de se adaptar e verificar também aí as mudanças no cenário. Isso é fundamental também na nossa rotina de estudos, ok? Então, quando a gente fala de resiliência, está relacionado também a encarar as reprovações como oportunidade de aprendizado. Eu quero falar com vocês aqui com a maior humildade no mundo, tá? Sendo bastante sincero com vocês. Eu tenho muito mais reprovações no currículo do que aprovações, tá certo? E algumas deixaram marcas até hoje, tá certo? Mas eu quero dizer, faz parte da maioria da trajetória da maioria dos concurseiros alguma reprovação, tudo bem? Então a gente tem que adquirir aí a resiliência, buscar forças também em Deus, no Senhor, buscar orar, para que a gente possa superar esses momentos que é muito comum de acontecer. É raro a gente conhecer algum concurseiro que já começou os estudos e já foi aprovado em um concurso de ponta rapidamente. A maioria, a grande maioria, passa por várias reprovações antes de atingir o objetivo final, tá? Então, para se manter motivado também, continuamente, né, manter esse entusiasmo nos estudos, também entra aí a característica da resiliência, tudo bem? Não quer dizer que você vai estar sempre feliz, animado com a sessão de estudos, na maioria das vezes isso não vai acontecer, mas você tem ali, ó, tem clareza naquilo que você está estudando. Olha, quando eu for aprovado no concurso público, eu vou ter uma qualidade de vida melhor, eu vou poder proporcionar melhores momentos e melhores condições para minha família. Isso essa clareza vai te mantendo ali motivado durante essa jornada, tudo bem? Superação de obstáculos, né? Desenvolvimento de estratégias para vencer as dificuldades específicas, tá bom? Eu quero te dizer que na sua jornada de estudos haverá matérias, haverá conteúdos que são extremamente difíceis. Tudo bem? Não cai, mesmo que a área de concurso seja a sua aptidão, você terá que estudar assuntos que você não gosta, assuntos que você tem dificuldade. E é muito comum, por exemplo, que você tenha que voltar lá na base inicial, refazer toda essa base para poder estudar, por exemplo, aquilo que cai no seu concurso. Quer um exemplo? Às vezes, em muitas provas de concurso público, cai estatística, cai, por exemplo, raciocínio lógico e matemático. Só que há muitas pessoas com dificuldades lá na base de matemática. Sabe aquela matemática do primeiro grau ainda? Soma, operações fundamentais, soma de frações, por exemplo. Não é vergonha nenhuma você admitir isso, mas você vai ter que, às vezes, refazer essa base. E não, trouxe o exemplo da área de matemática, mas outras áreas também isso pode ser necessário, português, direito, enfim. Então, você precisa aí desenvolver algumas estratégias para superar esses momentos, né, superar esses obstáculos, tudo bem? É muito comum também que a gente, às vezes, vai ter um momento que você vai estar doente, sua saúde não vai estar muito boa, mas você precisa, é claro, de acordo com as condições ali, estudar pelo menos um pouco, tudo bem? Temos esses obstáculos aí que precisam ser superados, ok? E é muito importante também ter uma rede de apoio, né? Buscar suporte na família, nos amigos, grupo de estudo, na igreja também, pedir oração frequentemente aos irmãos, né?
para o que você está estudando, para o que você está batalhando aí pela sua carreira. Então, ter uma rede de apoio vai te ajudar a desenvolver essas características aí da resiliência, tá ok? E a nossa penúltima característica aqui, ó, gestão eficiente do tempo. Eu quero te falar assim, ó, a maioria dos concurseiros que eu acompanho, que eu vejo aprovados em concursos de alto nível, muitos já são casados e têm famílias, filhos pequenos, às vezes, para poder cuidar. Muitos têm já o seu trabalho, trabalham e estudam, tá certo? Tem já um emprego que toma muito tempo, tá certo? Então eu quero dizer uma característica para você fundamental, ninguém tem tempo de sobra para poder estudar. Todos nós temos outras atividades que nós temos que se adequar. Mas eu quero dizer o seguinte, tá? O estudo para concurso, ele precisa ser uma prioridade para você. É claro que às vezes você está numa fase que você está fazendo ainda a base dos estudos, você está no momento pré-edital, então às vezes a sua carga horária ainda está sendo formada, aumentada, mas às vezes você está já no pós-edital, o seu concurso do sonho foi publicado. Então, todo o tempo que você tem disponível ali praticamente, você vai usar para priorizar os estudos. Mas a gente tem que fazer o quê? Isso de maneira eficiente, tudo bem? E eu vejo sempre isso nos concurseiros aprovados, tá? Eles têm uma maneira, algum método para poder usar o seu tempo da melhor maneira possível, tá certo? Então, olha só, dá prioridade nas suas tarefas, como eu já falei aqui, saber o que e como vai estudar, isso vai te dar um ganho, economia de tempo, tá bom? Conhecer também, de acordo com o seu concurso, com a sua banca, que é a organizadora, saber quais são os temas mais importantes, porque tem às vezes os conteúdos dos editais são gigantescos, mas nem é tudo aquilo aí que é cobrado. Então, você vai conhecendo esses temas ao longo do tempo, tá? O que deve ser priorizado. Uso de técnicas de estudo, como por exemplo Pomodoro, né? Essa técnica aqui, talvez a gente faça um programa para explicar um pouco melhor, mas basicamente é você ter um tempo assim, ó, por exemplo, você dividir 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, depois mais 25 minutos de estudo e 10 minutos de intervalo. A ideia do Pomodoro é você fazer o quê? Revezar um tempo que não é necessariamente tão grande de estudos, um bloco de estudos e um pequeno intervalo, tudo bem? Isso também te ajuda a ter mais eficiência nos estudos, tá ok? Equilíbrio entre estudo e descanso, a importância de pausas para evitar o esgotamento, tá certo? Não adianta, tá? Atividade física, o descanso, para nós que somos servos, estar na igreja, participar do culto, tá? Tá ali, né, nas atividades, isso também é importante, tá certo? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Você tem que se dedicar, você tem que estudar muito, mas também tem que ter um equilíbrio, tá certo? Entre o estudo e descanso. Você sabia que há pessoas que defendem, né, especialistas que defendem que, na verdade, a gente assimila o conteúdo quando a gente está no período de descanso? Você está ali fazendo, estudando, resolvendo as questões, mas o momento que você fixa efetivamente o conteúdo é no momento do descanso, tá certo? Ah, então eu vou ficar só descansando ao invés de estudar. Não é isso que a gente falou, tudo bem? Você sabe disso, tá? Mas comente, deixa aí a sua opinião, o que que você acha disso, tá bom? E olha, monitoramento do progresso, a gente está sempre falando sobre isso. Não adianta você estudar sem saber como você está nas matérias. Você precisa saber, olha, eu estou indo muito mal em português. Por quê? Eu vou ter que priorizar essa matéria. Ah, eu estou indo muito bem em contabilidade. Então, olha só, já vi bastante conteúdo, já resolvi muitas questões, então eu vou tirar um pouquinho de tempo da minha disciplina de contabilidade para, de repente, reforçar outra que eu estou com dificuldade. Tudo bem? Então, ó, monitoramento do progresso. E olha só, a nossa última característica dos concurseiros aí aprovados, tá? São o quê? Materiais de estudo de qualidade. Cuidado, o mundo dos concursos públicos hoje também se tornou
um grande mercado. E o que mais a gente vê são pessoas oferecendo métodos infalíveis que você vai conseguir passar sem estudar. Aí usa ali técnicas de marketing digital para te fazer ofertas que não são realistas. Então é fundamental que você, como concurseiro que quer ser aprovado em um concurso público, que você tenha um material de qualidade, tá? Um material aprofundado, atualizado, de acordo com o seu concurso. Fuja dessas promessas vazias, tá? De materiais que todo mundo fala, estude sem, passe sem estudar ou passe com facilidade. Isso aí não existe, tudo bem? Então, olha só, materiais de fontes confiáveis, tá? Atualizados e tem assim reconhecimento no mercado. Você pode diversificar os recursos, tá bom? Para alguns concursos eu ainda vou utilizar livros, ou livros digitais, ou videoaulas e questões. Só cuidado, nós já falamos isso aqui em outros programas, para que você não também acumule material demais, tá? Tenha critério, tá? Mas pode ser interessante diversificar alguns tipos de materiais. Algum para teoria, outro para questões. Alguns materiais eu estou utilizando antes do edital, outros utilizando após o edital, tá ok? E a atualização constante, não dá para ficar estudando material desatualizado, especialmente para quem estuda para carreiras jurídicas, carreiras policiais, que está sempre cobrando legislações, jurisprudência, isso aqui é fundamental, tá? E feedback de outros concurseiros, né? Trocar informações sobre materiais eficazes, né? Hoje em dia você tem comunidades em Telegram, outros aplicativos, né? Que você reúne às vezes pessoas que estão estudando para o mesmo concurso que você, né? Isso pode ser muito importante para que você possa aí saber quais são os materiais mais indicados no mercado, tudo bem? E olha só, essas foram as 5 características que nós separamos aqui, que nós vemos em praticamente todos os concurseiros aprovados em concursos de ponta no Brasil, tá? Você destacaria mais alguma característica? Alguma coisa que você acha que é importante e deve fazer parte da rotina de estudo? Escreve para a gente. Deixa o seu comentário aqui no vídeo do YouTube, tá certo? Compartilha conosco aí pelas redes sociais. As nossas redes sociais também vão ficar disponíveis para vocês. É uma alegria eu ter recebido mensagens dos irmãos que têm assistido o programa. Já encontrei até irmãos no Manaim de Domingos Martins. Isso é uma alegria muito grande para nós. Tudo bem? Então, olha só, para a gente fechar o nosso programa, nós vimos aqui 5 características dos aprovados em concurso. O seguinte roteiro aqui para nós fecharmos, ok? O concurseiro aprovado, ele tem objetivos claros e definidos, ele não fica, cada hora está pensando num concurso, num cargo diferente, tá? Ele tem disciplina e consistência nos estudos, ele sabe o que precisa estudar, a forma que ele precisa estudar, ele tem um programa de estudos, um plano de estudos, tá? Ele tem resiliência, ou seja, aquela capacidade de se adaptar a mudanças no cenário, ok? Eventuais alterações que possam ocorrer. E ele também tem uma gestão eficiente do tempo, não fica perdendo tempo com coisas inúteis, utiliza métodos, às vezes, de organização para poder assim, montar assim, um bom plano de estudos, sabendo que é comum muitos concurseiros que trabalham, estudam, têm família, outras atividades também que são importantes, tudo bem? Mas fazer a gestão eficiente do tempo e ter materiais de estudo de qualidade, tudo bem? Não dá para ficar estudando com materiais desatualizados, materiais que às vezes muita gente oferece que como mágicos, como métodos revolucionários. Isso não existe, tudo bem? Então, pessoal, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Escrevam para nós, tá? E Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.